Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de licenciamento ambiental. Nós vamos falar de uma tendência do licenciamento ambiental. Algumas pessoas entendem que essa tendência é boa, outras pessoas entendem que essa tendência é ruim. Qual é essa tendência? É a flexibilização do licenciamento ambiental. Ele é muito discutido em legislação nacional, estadual e local. Em nível nacional, para vocês terem uma ideia, está tramitando na Câmara dos Deputados um PL 3729 de 2004, já há algum tempo, e que veicula muitas questões relacionadas à flexibilização do licenciamento ambiental. Mas o que eu estou trazendo hoje para vocês é um pouco sobre a judicialização desse assunto. É isso mesmo, gente, esse assunto já está sendo muito recorrente nos tribunais. Um ponto que eu gostaria de destacar é os que foram levados para a Justiça Federal e para o Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o decreto que flexibilizou o licenciamento ambiental na Bahia foi considerado ilegal. Isso mesmo, gente. A Justiça Federal, por meio de uma ação promovida pelo Ministério Público Federal lá do estado da Bahia, sentenciou, decidiu que o licenciamento eletrônico instituído por um decreto estadual baiano 16963 de 2016, que veiculou a flexibilização do licenciamento ambiental e algumas atividades específicas, especificamente as atividades agro-silvo-pastoris. Exatamente, e essa decisão judicial determinou que o INEMA, o Instituto de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos do Estado da Bahia, deveria voltar a realizar o licenciamento ambiental dessas atividades sobre uma pena de uma multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da decisão da Justiça Federal. Olha, gente, um trecho da sentença. Se o objetivo é tornar mais célere a implementação de projetos de agronegócio, atraindo mais investidores ao estado da Bahia, o foco deve ser aperfeiçoar os instrumentos relativos ao licenciamento ambiental, simplificando-os, investindo em todo o aparato institucional para tanto, mas sem que isso importe de abdicar, ou seja, abrir mão da exigência constitucional do procedimento do licenciamento ambiental, com todas as suas fases, com todas as suas nuances, a partir da classificação de cada empreendimento que leva em consideração o seu porte e o seu potencial poluidor. Bom, vocês sabem que o procedimento do licenciamento ambiental, ele é um procedimento complexo, normalmente através de 3 fases principais: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. E quando houver intervenção em áreas verdes, corte de árvores isoladas, supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, também veiculado por meio de uma autorização ambiental. Quando intervir em recursos hídricos, uma outorga, enfim, ele é um ato bastante complexo. E se a gente for pensar, até quando esses licenciamentos ambientais, eles se dão em unidade de conservação, tem que se ouvir o órgão gestor, enfim, existe aí uma série de peculiaridades e complexidades, porque o licenciamento ambiental, ele vai cuidar do impacto em todas as suas questões: impacto ambiental, impacto social, impacto econômico, que inclusive podem ter externalidades negativas ou até mesmo positivas quando a gente vai abordar, por exemplo, o impacto econômico. Existe uma legislação federal também. Hoje, a gente se pauta, o instrumento licenciamento ambiental, ele consta lá do artigo 9º da Lei 6938 de 1981, a famosa Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, e evidentemente que essa lei também incumbe a um órgão colegiado extremamente importante para a gestão ambiental nacional, que é o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que vai determinar essas peculiaridades, essa exigência dos licenciamentos ambientais em todos os níveis federativos, federal, estadual e municipal, para as atividades causadoras de impactos ambientais, mesmo que a título potencial.
E como é o caso, gente, das atividades agro-silvopastoris, que nada mais é que agricultura, pecuária, aquicultura, silvicultura. Então vale a pena, depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês os links do site do MPF, para vocês também terem acesso a esse número dessa demanda judicial, para conhecer um pouco essa peculiaridade. E eu quero abordar também outro item relativo à flexibilização do licenciamento ambiental. A gente vai para Santa Catarina, é isso mesmo, gente. O licenciamento ambiental também de Santa Catarina é questionado pelo Procurador da República, pelo atual Procurador da República, o Augusto Arras. Ele promoveu uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6650, justamente por entender que o licenciamento ambiental catarinense afronta a Constituição Federal de 88, apontando o alto potencial de degradação da atividade mineradora. Enquanto lá na Bahia a flexibilização foi em relação às atividades agro-silvopastoris, em Santa Catarina a flexibilização pautou-se nas atividades de mineração. E o Procurador da República, ele cita um dispositivo específico da Constituição Federal, o artigo 225, inciso 4, que promove a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado e exige a elaboração de estudo de impacto ambiental previamente à instalação da obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ao meio ambiente. Realmente, gente, estudos de impacto, o EIA-RIMA, aqui no estado de São Paulo, RAPO, por exemplo, o Relatório Ambiental Preliminar, existe uma série de estudos que antecipam, inclusive, a primeira licença dada em sede de licenciamento ambiental, que é a licença prévia. Então, há necessidade de haver esses estudos para embasar uma decisão de sim ou não, e se o sim, em que condições. Esse é o fulcro, né? Esse é o coração do licenciamento ambiental. E a lei estadual, lá de Santa Catarina, a 14.675 de 2009, ela instituiu, na época, o Código Estadual do Meio Ambiente e sofreu uma modificação, né? Foi dada uma nova redação pela Lei Estadual 17.983 de 2020, do ano passado, dispensando de licença ambiental as atividades de lavra a céu aberto por escavação de cascalheiras com produção anual inferior a 12 mil metros cúbicos. E a norma, ela também simplificou o processo do licenciamento ambiental, seu procedimento, né, para a produção de 24 mil metros cúbicos, desde que tenha finalidade comercial, e fixou um prazo aí de 90 dias a partir do encerramento das atividades de mineração para apresentação do Projeto de Recuperação Ambiental, o PRAD. E o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, ele cita dois processos muito importantes, muito comuns para quem atua na área de meio ambiente, para quem estuda o direito ambiental, que é o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Junto com o princípio do poluidor-pagador, são a base do licenciamento ambiental. Precisamos prevenir para depois remediar, precisamos ter atos de estudos anteriores para minimizar o máximo possível os impactos que aquele empreendimento, aquela obra ou atividade vai ter no meio ambiente, porque toda atividade antrópica, toda atividade humana gera algum tipo de fator poluidor de degradação. E o licenciamento ambiental justamente serve para quê? Para minimizar, para adequar, para estudar quais são as melhores condições para aquela obra, para aquela atividade. E o procurador lembra, então, desses princípios da precaução e da prevenção. E argumenta também, isso é bem interessante, que a regulação pelos estados, pelos municípios, cabe somente em relação a atividades de pequeno potencial de impacto ambiental. E, segundo o procurador, a mineração é reconhecida pela legislação federal de alto potencial de degradação ambiental. O CONAMA, numa resolução específica, a 237 de 97, que é direcionada para a questão do procedimento também do licenciamento ambiental, ela faz essa classificação. Existe, então, o ajuizamento dessa ação, né? O Supremo Tribunal Federal vai julgar, ainda não houve, né,
até o momento um julgamento e vamos aguardar aí o deslinde da demanda judicial. Mas o mais importante é que eu trouxe esses dois casos para vocês entenderem um pouco essa tendência da flexibilização do licenciamento ambiental e como esse assunto tem sido judicializado, tem sido levado para os tribunais e quer nos parecer aí que não sei se vai ter um resultado com muito sucesso. Na Bahia não teve, em Santa Catarina nós vamos aguardar, né, qual é esse deslinde, e tendo mais casos aí nos tribunais desse assunto, eu trago aqui para vocês. E também vou deixar o link, né, das matérias, das ações, né, dessa DI específica aqui embaixo no YouTube para vocês conhecerem também um pouco para quem quer estudar mais sobre o assunto. Até a próxima!